Olá, queridos, tudo bem? Hoje estamos aqui para aprender a fazer uma introdução legal, tá certo? Para um texto dissertativo argumentativo que aborde o essencial, certo? Na dissertação argumentativa, principalmente voltada para o Enem, o que é importante ter numa introdução? O que é plausível? O que é que os avaliadores do Enem consideram plausível no início de uma redação? Vamos lá. É claro que é um risco de se dizer, né, que existe um modelo pronto para iniciar um texto. Mas uma das estratégias que inclusive dão certo é exatamente a gente observar o tema, certo? E escolher, identificar, melhor dizendo, as palavras-chave, tá certo? Feito isso, então já fica mais tranquilo para a gente não fugir ao tema e já ir direto ao assunto de maneira bem objetiva, certo? Que é muito importante, nada de ficar enrolando para iniciar o texto e tal, principalmente na contextualização, que a gente não deve se estender demais. Então, pensando nessa dificuldade que muitos têm de iniciar um texto, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês exatamente para desmistificar essa ideia de que, como é difícil começar o texto. Não. Quando vocês identificarem a palavra-chave, uma das formas de se começar o texto, tá certo? É conceituando essa palavra-chave. Por exemplo, o tema A Depressão entre Jovens Brasileiros, certo? Qual é a palavra-chave que eu consigo identificar aí? A palavra-chave vem a ser exatamente a depressão, né? E aí a gente percebe que existe um público-alvo para a gente direcionar a discussão, que viria a ser os jovens. Então a gente vai focar exatamente nesse público, tá certo? Levando em consideração a ideia de hierarquizar as ideias. Olha só, se eu estou dizendo que o tema é a depressão entre jovens no Brasil, eu tenho que focar a depressão em primeiro plano, o público, o foco é exatamente os jovens e pronto. Tudo que eu vier a discutir no meu texto tem que estar, digamos assim, associado a isso, tá certo? Qualquer fundamentação, tudo que eu fizer, qualquer tese, qualquer problema que eu possa identificar tem que estar associado exatamente ao tema central, tá certo, gente? Então, uma das formas como eu falei anteriormente, é conceituar a depressão, né? E como ela atinge os jovens brasileiros. Ponto. Conceituou a depressão, mostrou que é um problema, é um impasse, é um imbróglio que é tanto no aspecto biológico, como no aspecto social, como no aspecto emocional do indivíduo, né? E como isso faz com que ele se retraia, faz com que ele se isole na sociedade. Ponto. Fez isso aí, certo? Deu um conceito, beleza. Parte para as teses. Porque na introdução de um texto dissertativo argumentativo, o que é importante é exatamente você trazer a apresentação do tema, certo? E as teses. A forma, as estratégias são variadas. Uma delas, repito, é exatamente trazer o conceito da palavra-chave para elaborar o seu primeiro período da introdução, certo? Terminou essa conceituação, você pontua, em seguida já traz um conectivo, tá? A introdução também deve ser, digamos assim, demarcada por conectivos, para evidenciar a coesão textual, certo? Então vamos lá. A primeira tese em relação a esse problema da depressão poderia ser considerada, vamos lá, fatores emocionais, as relações superficiais que os jovens hoje, digamos assim, anseiam, a relação pessoal com que os jovens, digamos assim, lidam, né, no contexto atual é de muita superficialidade, né? As pessoas hoje em dia são descartáveis, são coisificadas muito rápido, não é? O que entra a ideia e aí no possível desenvolvimento você pode mostrar o quanto isso é danoso para o aspecto pessoal do indivíduo. Né? Então já seria uma tese, a ideia de que as relações são superficiais a ponto de causar isolamento, porque muitos indivíduos
né, principalmente aqueles que são mais carentes, né, quando se lançam numa relação, eles gastam muita energia a ponto de, se por acaso haver insucesso, e até cometerem suicídio, que é muito recorrente na atual sociedade que vivemos, né? Isso aí viria a ser uma tese. E aí quem fala muito bem disso, né, dessas relações superficiais, líquidas, a sociedade líquida, né, a modernidade líquida, é exatamente o Zygmunt Bauman, né? Que aí no possível desenvolvimento para uma introdução como esta, poderia, né, digamos assim, fundamentar suas ideias no desenvolvimento. Porque na introdução você só apresenta as teses, certo? E aí, como segunda tese, você poderia abordar a questão do olhar da sociedade diante desse problema, que é a depressão. A depressão, em pleno século XXI, ela é tida pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma doença, aliás, o mal do século, né, XXI. Então, sendo assim, a gente percebe que as pessoas têm um olhar para esse mal, né, muito pejorativo, né, e ainda mais quando a gente pensa a ideia de que só quem tem depressão é rico, isso aí é doença de rico. Não, isso aí não tem nada a ver. A depressão, ela acomete várias pessoas de diversas classes sociais, né, de diversas etnias, não tem escolha não. A doença não escolhe se o sujeito é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é índio, não. Né? Isso aí pode ser um problema comum a muitas pessoas, independente, né, do status social que tem, tá certo? Então, só para reforçar, é uma das estratégias de se começar uma boa introdução, né? Sempre elevando o nível da linguagem, a escolha do seu vocabulário é muito importante, porque fala muito a respeito, né, do seu vocabulário, né, assim, da sua expertise. Então, tudo isso vem a somar, né, na tua introdução, que é exatamente o primeiro contato com o avaliador do Enem, certo? Um outro ponto muito interessante de se trazer uma introdução plausível, uma outra estratégia, viria a ser a enumeração de teses, que é muito parecido com o que eu falei anteriormente, certo? Então, você enumera 2 teses e no desenvolvimento você aborda a primeira tese, que foi mencionada na introdução, e depois a segunda tese, respectivamente, certo? Então, em vez de, por exemplo, trazer a conceituação da palavra-chave, você pode dar um contexto geral, amplo, mostrando, né, como a depressão se alastrou no decorrer da história, por exemplo, na Idade Antiga, como era que a depressão era vista, na Idade Média, como era que ela era vista. Ou então, melhor, para não fazer esse passeio ao longo da história, você pode também buscar, né, uma intertextualidade com a literatura, mostrando que no período romântico, no século XIX, por ali, né, na escola literária romantismo, né, sobretudo na segunda geração, a gente percebe que os poetas, eles se suicidavam porque entravam em depressão, não é? E isso mostrava exatamente a questão da insatisfação pessoal, né, com o mundo à sua volta, né, coisa que não é, né, é exclusivo da pós-modernidade, não é uma situação exclusiva da pós-modernidade. Então, assim, vocês devem, né, sempre trazer uma intertextualidade, ou seja, o diálogo, né, do que você pretende discutir enquanto problema em relação ao tema, né, com outras áreas de conhecimento. E a literatura é muito bem-vinda, né, principalmente quando se fala das escolas literárias, como o romantismo, que trouxe, né, esse cenário, né, de jovens depressivos, que falavam muito das suas angústias, do seu eu, né, enfim. Então, você pode muito bem contextualizar com isso, fazendo, né, um diálogo com os atuais jovens de hoje em dia, que em alguns casos isso não mudou em pleno século XXI, pelo contrário, se agravou, sobretudo pelas demandas, né, pelas exigências que estão sendo colocadas sobre esse jovem. Então, gente, vocês, né, ao fazer essa conexão com a literatura, vocês encerram, né, colocam aí no máximo umas 3 linhas sobre isso, e aí em seguida já parte para
a enumeração das teses, que viria a ser a primeira tese, né? Essa questão da demanda social em relação às atividades juvenis, né? O que é que eles precisam fazer para se, digamos assim, inserir nessa sociedade com sucesso, a ideia do ter, né? Do consumir para exatamente, digamos assim, entrar nessa engrenagem que é a atual sociedade de consumo, né? Então, assim, o sujeito precisa se formar, precisa disso, precisa daquilo, ou seja, são inúmeras necessidades, inúmeros problemas que ele tem que solucionar e dar conta. Então, isso, de uma certa forma, gera um certo impacto, principalmente naqueles que não têm tanta maturidade para decidir a sua vida nesse cenário que se encontra, né? Nessas dúvidas, nessa angústia que ele está vivenciando enquanto ser que está na sua fase juvenil, na sua juventude, né? Um outro ponto muito importante que poderia ser abordado com relação a isso é a questão da inoperância do governo, né? Diante dessa realidade que acomete variadas classes sociais. Então, em se tratando de SUS, a gente percebe que não há, assim, tantas clínicas direcionadas aos aspectos, a cura dos aspectos das doenças psicológicas que surgem, né, nos indivíduos brasileiros. Então, assim, seria muito importante essa questão da análise, né, com relação às políticas estatais direcionadas à saúde, aos investimentos que são praticamente escassos, certo? E mesmo assim, quando existem, não tem tanta qualidade como deveria ter. Então, já é uma outra tese que poderia ser abordada. Sempre, né, assim, apresentando de maneira sucinta, porque na introdução você deve escrever no mínimo de 5 linhas, até no máximo 8 linhas, para não ficar muito cansativo, muito blá blá blá, porque isso termina enchendo o nosso saco enquanto avaliadores do Enem. Certo, gente? Então, não só avaliadores do Enem, né, mas também avaliadores da redação do cotidiano. Então, assim, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, façam um comentário de vocês e deem um likezinho aqui, tá certo? Que a professora aqui vai ficar muito grata. Até a próxima, pessoal!